Boa noite a todos e a todas. Para nós do IBF é uma grande alegria ter vocês aqui. Nessa época de pandemia, nós temos feito eventos virtuais. Essas plataformas têm sido muito interessantes para a gente. Nós temos tido vários eventos. Acompanhem nossa agenda. Vocês vão ver eventos muito interessantes. No site, vocês também vão conseguir ver, os associados vão conseguir ver todos os eventos que foram gravados e os não associados vão poder ver alguns. Temos material muito interessante lá, que foi disponibilizado pela Deloitte e pela PwC Brasil. Literaturas, vídeos, vocês vão gostar muito. Nessa época de pandemia, a informação é muito importante, a informação de boa qualidade. Então, eu quero convidá-los a ir ao site www.ibfcampinas.com.br. Eu sou o Marcos Ebert, sou presidente do IBF Campinas e estou aqui abrindo esse evento que foi completamente organizado pelo nosso IBF Jovem. O IBF Jovem, ele acolhe membros do IBF que podem participar do IBF de uma maneira geral, mas são eventos especificamente voltados para um público de aproximadamente 35 anos, até 35 anos de idade. Então, eu quero convidá-los também a seguir nossa agenda do IBF Jovem, que é muito interessante. O evento de hoje se chama Virando o Jogo, e para esse evento nós vamos contar com Antônio Wellington da Costa Lopes, que é o diretor financeiro da IPTV Campinas e que foi o ganhador do Prêmio Equilibrista 2007. O Prêmio Equilibrista é o reconhecimento do Executivo de Finanças Destaque do Ano pelos associados do IBF Campinas. Os associados do IBF Campinas elegeram, em 2007, o Antônio Wellington. Eu quero saudar o Antônio Wellington aqui. E o seu Mário Cerati é membro do conselho da Ourolac Food Service Solutions. O seu Mário participou já de eventos do IBF muito atenciosamente, com a sua simpatia e com a sua qualidade de informações que ele sempre transmitiu, nos recebendo, inclusive, na época quando ele estava lá na Cerati. Foi uma visita técnica que nos encantou e até hoje é comentada. Muito obrigado, senhor Mário, por ter aceito o convite do nosso IBF Jovem. Esses eventos eles são possíveis graças aos nossos patrocinadores. Os patrocinadores do IBF possibilitam que esses eventos técnicos ocorram sem custo para os nossos associados. Os nossos associados, nossos patrocinadores são PwC Brasil, Unimed Campinas, Deloitte, Lemos Advocacia para Negócios, Demarest e Finocchio Justa. Through Connection, we work collaboratively to achieve greater impact for the clients Deloitte serves, the people we develop, and the communities where we live and work. And that won't change. Because while every industrial revolution has been marked by technological advancement, human skills will always be valued. Skills like developing leaders, expanding opportunity, building trust, and creating solutions. The ability to connect people and to connect with people will continue to drive every great success story. At Deloitte, we connect people who care to create impact that matters. That has made us, and will continue to make us, distinctly Deloitte.
O mundo pede novas leituras e nós oferecemos um novo jeito de ler o mundo. O novo aplicativo da PwC Brasil. Ele dá acesso a materiais, pesquisas, vídeos e publicações nacionais e globais da PwC sobre diversos setores de atividade. Além de ficar por dentro dos melhores eventos do mercado, você pode confirmar presença, fazer networking e interagir durante o evento. Você também pode personalizar seu conteúdo de acordo com seus temas de interesse. App PwC Brasil. Descubra um novo jeito de ler o mundo. A Unimed Campinas existe para cuidar de você. Em 50 anos, passamos por muitos desafios e vamos passar por mais este. Estaremos juntos. Tenha certeza que com toda a nossa estrutura e tamanho, estamos preparados e prontos para te atender. E agora lançamos a teleorientação, nosso serviço online 24 horas com médicos e enfermeiros, para você ser atendido sem sair de casa, com segurança, pela internet ou telefone. Unimed Campinas. Nosso plano é cuidar de você. De 1978 para cá, muita coisa mudou. E com o Lemos não poderia ser diferente. Durante toda a trajetória do escritório, estratégias foram elaboradas, horizontes foram ampliados e habilidades desenvolvidas, resultando na formação de uma advocacia séria, ética e de excelência. Tudo conquistado graças a uma equipe de profissionais altamente capacitada e uma liderança participativa. Sem contar a prática de uma advocacia atualizada e que atende diversas áreas jurídicas. Hoje, ao completar 40 anos de fundação, o escritório passa por mais uma transformação, dando início a um novo ciclo empresarial, com foco nos resultados de negócios de cada cliente. Lemos 40 anos. Uma história irretocável. Um futuro de bons negócios.
Meu agradecimento a eles, meu especial agradecimento ao Barnabé, ao Marcelo Landucci e ao Pedro Viana, que conduzem esse IBF Campinas, esse IBF jovem, que muito nos orgulha. Muito obrigado a vocês. Guilherme, é com você. Marcos, muito obrigado. Em nome do IBF Jovem, nós agradecemos a presença de todos. Em meu nome, Guilherme Bernabé, Marcelo Landucci, Pedro Viana. A gente tem sempre buscado trazer temas de interesse. Estamos abertos para quem tiver algum tema que queira ser trabalhado, pode nos chamar. E hoje, em especial, a gente queria fazer esse agradecimento para o Wellington e para o Mário, que carinhosamente vão passar algumas explicações nessa noite. Muito obrigado, Wellington, muito obrigado, Mário. Apenas para a gente organizar a dinâmica desse evento agora no período da noite, nós vamos fazer da seguinte maneira. Primeiro, o Mário vai fazer uma exposição, posteriormente o Wellington. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, no final a gente vai passar para os palestrantes. A gente pede, por favor, que vocês coloquem esses questionamentos no chat, que aí, ao final, a gente vai passar para todos. Muito obrigado novamente a todos. Mário, a palavra está com você. Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu que agradeço a oportunidade aí de, mais uma vez, encontrar o pessoal do IBF. Sempre foram eventos muito legais. A visita lá na Cerati também foi fantástica. E quando o IBF me procurou, falando para a gente conversar um pouco com o pessoal do IBF Jovem e tal, e dividir um pouco das experiências que a gente teve na vida profissional, né? Eu tentei pescar aí no meu passado em que situações eu teria vivido uma situação como a gente está vivendo hoje, né? Onde coisas... Vou fazer um pequeno retrospecto. Nós estávamos falando, em dezembro, nós tínhamos projeções de um ano de 2020 bom para o Brasil. O Brasil ia voltar a crescer, a Bolsa ia chegar a 140 mil pontos, no mínimo, né? E parecíamos que a gente estava embalado aí para recomeçar a tocar esse país de novo, né? E aí vem o evento que você absolutamente não consegue prever, né? O famoso negro e tal, e tudo muda, né? E aí eu falei, pô, não foi uma exclusividade nossa aqui, do nosso grupo aqui que está participando. Vocês vejam bem que no dia 21 de janeiro começou o Congresso de Davos, na Suíça, onde todo mundo que manda na economia mundial, os presidentes do Banco Central, os ministros da economia, vários presidentes, todo mundo importante estava lá em Davos. A epidemia já tinha começado na China, já tínhamos notícias de morte e tal, e nenhum dos grandes cérebros financeiros da economia mundial conseguiu sequer prever que, gente, será que não vai dar um probleminha com a gente, com esse vírus e tal, né? Pô, nós estamos falando de 21 de janeiro, né? Quer dizer, fevereiro, final de fevereiro, a epidemia já estava... em questão de algumas semanas, todo mundo foi pego de surpresa. Eu lembrei de 1972, eu tinha acabado de entrar na GV, fazendo um pequeno histórico, né? Eu tenho 66 anos, sou casado, tenho 3 filhos, 3 enteados, e eu entrei na GV em 1972, pensando em trabalhar na empresa da família. O Frigorífico Cerati foi fundado em 1932, então eu já estava na 3ª geração, eu estava me preparando para substituir meu pai e meu tio, da 2ª geração, né? Em 72, eu começo na escola e começo, no tempo livre, a dar um pulo na fábrica. A fábrica era aqui em São Paulo, no Ipiranga,
E, de repente, eu vejo o Covid-19 na forma de algumas pessoas engravatadas, todos veterinários de alto escalão do CIF, Serviço de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura, que haviam decidido que todas as empresas do Brasil que trabalhassem com produtos de origem animal tinham que se adequar a um regulamento igual a das empresas exportadoras. Então, você imagina o seguinte, que nós éramos uma fabriqueta, não tinha nada a ver com o que o pessoal visitou lá em Vinhedo, éramos uma quitandinha, uma coisa muito pequena, com uma série de problemas, né? De fluxo, a empresa vai crescendo, você faz um puxadinho aí, um puxadinho ali, e de repente chega o pessoal engravatado e fala assim, curto e grosso, vocês não têm a menor condição de continuar operando, nós vamos fechar vocês, entendeu? Então, mais ou menos assim, você acorda um dia, escova os dentes, sai para trabalhar, e vem um pessoal e diz assim, vocês vão parar, vocês estão fechados, vocês não têm condições. E foi um pouco o que aconteceu agora com o Covid, né? De repente, de um dia para o outro, não podia mais sair de casa, não podia abrir seu negócio. Gente, pô, o que vai acontecer com o mundo? O estado de espírito, né, que a gente se sente nesse momento, a impotência, né, é muito grande, né? Você fica desorientado, desacorçoado, você não sabe, você não dorme mais, você não sabe o que você vai fazer da vida, né? E eu, quer dizer, eu não trabalhava, eu era estudante na época, mas eu via meu pai, meu tio, meu avô fundador, meu pai o genro, meu tio o filho do fundador, que tocavam a empresa os três, completamente perdidos, assim, num estado de nervos, uma coisa assim, né? Não é possível. E assim, os caras têm a caneta na mão e acabam com a sua vida numa canetada, né? E assim, agora eu vou fazer um paralelo que eu acho que vai acontecer aqui, né? Do momento mais escuro, do momento mais desesperado, do momento mais sem alternativa, nascem as grandes soluções, né? Então, o que nós fizemos, né? Nós não nos enquadramos no regulamento. Então, vamos ver o regulamento. O que precisa para se enquadrar? Precisava construir uma fábrica nova, né? E a gente acabou fazendo um projeto onde a gente fez metade da fábrica, a gente demoliu e fez uma outra, e depois mudou para a parte nova, derrubou mais a outra metade antiga, fez uma fábrica nova, com muito mais capacidade de produção, e com a vantagem de que, tendo conseguido o carimbo do Serviço de Inspeção Federal, o famoso CIF, a Cerati podia vender agora os seus produtos para o Brasil inteiro. Então, a gente ganhou um mercado muito grande. Ganhamos o sul do país, ganhamos o Rio de Janeiro, ganhamos clientes em Brasília, lugares que a gente não podia vender porque não tínhamos a tal inspeção. Foi um desafio imenso, foi um processo extremamente doloroso, custou, sabe, muito dinheiro, custou horas, mas, no fundo, a gente conseguiu dar a volta. E o que eu tenho observado nesse período aqui, mas volto para o histórico. A Cerati foi vendida para um grupo americano em setembro de 2017. Vai fazer 3 anos agora. Desde que eu saí da empresa, eu tenho me dedicado a ser conselheiro. Participo de vários conselhos e também dou consultoria em algumas áreas específicas. E as empresas que eu tenho acompanhado, todas viveram esse mesmo sentimento do engravatado, do veterinário do CIF, lá do diretor do Ministério da Agricultura, quando chegou a crise do corona, o isolamento. E hoje já nós temos processos em andamento de alternativas. O espírito empreendedor é impressionante. Por exemplo, o pessoal, sabe,
um momento assim de mais absoluto desespero, começa a tirar agora alternativas e outros negócios e outros clientes e outras linhas de produtos e vendas por e-commerce e tal. E tem uma coisa também muito importante, porque eu acho assim, tem uma questão psicológica disso. Uma das empresas, até o Orolac, a que o Marcos falou, que eu sou, foi o primeiro posto de conselheiro, logo que eu saí na Cerati, ela fez uma previsão de vender 0 em abril, maio e junho, e só começar a ter faturamento em julho. A Orolac fabrica, basicamente, uma calda para fazer o sorvete soft. Esse sorvete soft que tem McDonald's, Burger King, Bob's e tal, isso aqui, que é venda na rua e venda em shopping. Você imagina que, de repente, o negócio dele acabou. Quem vai sair na rua para tomar um sorvete? Né? O shopping está fechado. Bicho, 0. A Aurolac está fechando agora maio com um faturamento de 50% do forecast, do budget deles, do orçamento. Se não tivesse acontecido o Covid e a gente tivesse vendendo 50% do orçado, a gente ia estar num clima de funeral. Mas como a gente passou pelo Covid e está vendendo 50%, está todo mundo feliz, animadíssimo, pô, não sei o quê, o Bob's fez um pedido, não sei o que lá, tal. Então, esse espírito dessa recuperação, entendeu? Tem permeado todas as empresas que eu tenho trabalhado, que eu tenho acompanhado. É impressionante como um pouquinho que você vende. Vou dar outro exemplo, uma empresa que faz eventos corporativos, entendeu? Feiras, treinamentos e tal, fornece comida e bebida, e garçom, e serviço de copa para essas empresas. Zerou, ninguém mais vai para o escritório, todo mundo home office e tal, isso, aquilo. A empresa teria acabado. Ela começou a entregar comida pronta. Ela tem toda a estrutura, a cozinha, etc. E ela pegou um nicho que ela tinha um mailing de todos os clientes e ofereceu comida quente para os clientes. Ela tem um sistema que ela faz o prato do dia, tem 2 opções, entrega para você na hora do almoço para você sentar e comer. Você não é congelado, não é resfriado, é a comida como se fosse um restaurante. Saiu da cozinha e foi para o salão e colocou o prato na sua frente. E ela desenvolveu um sistema de logística muito interessante. Obviamente, isso tem uma penetração geográfica de até 6 quilômetros da cozinha dela. O trânsito está muito mais leve, então 6 quilômetros é um deslocamento, ainda mais de moto, é um deslocamento bem rápido e tal. E essa pessoa, a dirigente, uma mulher, uma amiga pessoal, inclusive, ela era extremamente resistente a atender pessoa física. Ela só queria falar com empresas, assim. Então, muitas vezes tinha uma festa, aniversário de alguém, fazia 60 anos, casamento da filha, tal. Pô, vamos lá, Norma, faz para nós, tal. Não, por favor, eu só atendo empresas. Tá, ela hoje, já na 4ª semana, fazendo uma comida fantástica, deliciosa, entregando quente, sabe? A turma está trabalhando, o pessoal está aí. O pessoal da cozinha está numa alegria, porque todo mundo está pensando, eu perdi o emprego, né? Aí você é chamado para trabalhar, bicho, você vai com uma alegria, rapaz, com um entusiasmo e tal. Então, o que eu sinto, basicamente, da onde vai vir a virada do jogo, né? Que é o tema da nossa... vai vir desse sentimento, o sentimento de sair do mais profundo desespero, desencanto, sabe? Botando a cabeça do empreendedor, da equipe para pensar e encontrando alternativas para que você vá e consiga
fazer a roda girar de novo. E aí esse pouquinho que a roda gira já vai ser uma conquista brutal para todos. Entendeu? Então, olha, eu tenho acompanhado a empresa do sorvete, a empresa dos eventos corporativos, uma empresa de locação de automóveis blindados para eventos, tá? Que incrível que pareça, está funcionando, entendeu? Tem gente vindo, muita gente, vou dizer um exemplo, jogador de futebol que joga na Europa. Todos os campeonatos estão suspensos e tal, isso, aquilo. O cara vem para o Brasil, ele quer um carro blindado. Esse cara tem uma frota de 100 carros blindados para alugar. Pô, o cara pegou um carro blindado para a mulher, um carro blindado para ele. Enquanto ele está aqui, a frota está rodando e está pingando lá. O aluguel de um carro blindado é 17 mil por mês. Entendeu? Então, o dinheiro está entrando. Ele não tem nenhum evento, né? Mas ele está funcionando. Ele está ligando para os caras. Você tem algum amigo? Você tem alguém que está vindo para cá e tal? E foi procurando alternativas. Empresa de embalagem para flores. Também é um caso interessante. Loja na 25 de março, loja no Ceasa, tudo fechado, não pode abrir a loja. Como é que faz? Começa a vender por WhatsApp, começa a vender pela internet, começa a despachar isso pelo correio, tal, não sei o quê. Gente, os shoppings estão fechados. O que o pessoal deu de presente para as mães no Dia das Mães? Deu flores. Os caras nunca venderam tanto, entendeu? Quer dizer, quando veio a notícia, fecha tudo, desespero. Fechou o shopping também, sabe? Dia dos Namorados agora já está bombando. Acabou esse negócio de levar a namorada para jantar. Você vai dar flores para a namorada. Você não está vendo a namorada, se você está respeitando o isolamento. Né? Nós temos aqui 48%, 47% de respeito. Quer dizer, pelo menos uma parte está vendo a namorada só por Skype. Né? Vai mandar as flores para ela, vai levar flores para ela, vai dar um jeito assim. Empresas de alimentos que eu acompanho, nem vou falar, porque eu sou sócio de uma empresa hoje de marmitas veganas. Esse pessoal nadou de braçada, né? Todo mundo em casa, vão pedir uma marmitinha, né? Para comer e tal, isso, aquilo. Então, venderam muito bem. O pessoal também que trabalha com qualquer coisa ligada à comida, pelo menos aguentou bastante nisso. Mas eu digo assim, todos tiveram que encontrar uma maneira diferente de fazer negócio. Todos tiveram que sair dessa depressão, dessa situação de desespero, para procurar alternativas. Nessa história da Cerati, a gente conseguiu fazer uma empresa maior, melhor, mais rentável, mais lucrativa, daquele momento. Aquilo, na verdade, foi quando os veterinários chegaram lá, criaram um grande desafio. E o espírito empreendedor virou o jogo. Certo? Pessoal, era isso. Estou vendo aqui meu tempo, deu os 20 minutos. Queria passar a palavra para o nosso colega aí, Wellington. Bom, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Oi, Wellington, eu te ouço, sim. Tá ótimo. Vocês não estão me vendo, né? Porque deu um pane aqui na câmera e eu estou, apesar de ser um homem de televisão, estou falando sem câmera. Olha o grande desafio aí. Bom, pessoal, eu queria fazer com vocês uma reflexão. Então, não é nenhuma... Não vou aqui ter a ousadia de fazer uma palestra para falar de fluxo de caixa, para falar de projeções, para falar de cenários. Eu acho que o ambiente, até pelo horário, hoje é feriado em Campinas, é falar talvez coisas um pouquinho mais light, né? Ou menos agressivas, mas provocar todos aí para fazer uma reflexão. Quando o IBF me procurou, né, o IBF Jovem, para falar
propondo um tema que fosse algo assim, nesse sentido, né? Não tanto quanto forte, mas que tivesse alguma abordagem para falar um pouco de resiliência. Eu realmente pensei um pouquinho, né? E eu usei, inclusive, falar, dar o título aí do evento, né? E como sou vice-presidente de marketing do IBEF, todo mundo gostou, né? Já pegaram aí o título, né? Mas eu queria falar com vocês um pouquinho de eu vou falar vou dividir minha apresentação em duas partes, né? Uma delas falar um pouquinho sobre esse ciclo de crises, né? E as resiliências, e uma outra discutir um pouquinho com vocês, né? Uma temática nesse ambiente que nós estamos vivendo, que são os efeitos das relações pessoais. Então, eu acho que, infelizmente, agora não tenho tido mais tempo de ver lives, videoconferências. Acho que o trabalho agora também já cresceu muito, mas as poucas que eu vi, muitas delas tratavam assim de temáticas tipo o novo ambiente de negócios, o novo ambiente de varejo, o novo ambiente de comunicação, mas eu vi pelo menos, no máximo, uma ou duas que falavam, e as relações pessoais? Como é que ficou, né? Como é que estavam? Para onde vai? E são temas importantes, porque eu acho que o grande efeito, né, desse ambiente todo que a gente está vivendo é aquilo que a gente está passando, seja nos vários ambientes que a gente está vivendo. Então, eu queria compartilhar aqui uma apresentação com vocês. Todo mundo está vendo aí? Ele tá. Sim, estamos vendo. Agora foi. Aí. Tá. O efeito que está colocado na apresentação aqui foi a minha mulher que fez, tá? Então, se vocês acharem interessante, pode contratar ela para futuras tarefas aí de apresentação. Bom, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, eu acho que o grande desafio, né, nessa noite aqui é fazer uma reflexão com vocês. Então, como eu comecei, né, a apresentação, depois que eu dei o título, né, Virando o Jogo, eu comecei a fazer uma autocrítica, né? Mas que jogo, né? Que jogo precisa virar, né? Tudo bem, tem que virar o jogo, mas qual deles, né? Afinal de contas, né? Não estava bom, estava tudo legal, tudo funcionando, tudo em ordem. Vai virar por quê, né? Então, o que aconteceu, né? Então, de repente, né, houve uma crise, né? Essa crise ela começou lá na China, a gente sabia, né, até por conta lá da pandemia, do coronavírus na época. Eu me recordo que em dezembro, quando estávamos fazendo todo o nosso processo de orçamentação da empresa, já falávamos nisso, né? Olha, tem lá um negocinho, a coisa acontecendo, como é que a gente vai prever se tem alguma coisa que pode ser prevista, né? Eu lembro de a gente ter falado, inclusive, com a Globo, porque a gente tem toda a nossa orçamentação, ela tem uma participação muito grande no fluxo de receitas, né? A gente tem muita receita hoje que é compartilhada com eles. E eles também, na época, comentaram, olha, tem realmente uma situação acontecendo, a gente não consegue quantificar, mas o que a gente consegue hoje é saber o seguinte, olha, temos um cenário de otimismo para o ano, com crescimento da economia, com queda da inflação, com queda da taxa de juros, enfim, era o ambiente normal. Mas, de repente, né, a gente se viu aí numa situação tão drástica, tão complicada, e a gente viu que é o seguinte, olha, muita coisa estava acontecendo e viria a acontecer. O mundo estava passando por um grande processo de transformação, e a gente precisaria, de uma certa forma, entender o que era isso. Bom, falando um pouquinho aí de crises, né? Eu, na verdade, peguei três, falando um pouquinho aí do século XX, né? Acho que no século XX nós tivemos duas grandes guerras, né? Então, conquistas territoriais. Aliás, o evento do IBEF Jovem aí convocaram 2 ex-combatentes aí da FEB para falar sobre cenários aí.
Então, eu acho que teve duas grandes guerras, motivos econômicos a gente sempre viveu, né? Então, tem a crise de commodities, eu acho que as mais importantes aí são os choques de petróleo, que aconteceram lá no começo, no meio da década de 70, né? Depois teve os choques de preço, choques de inflação, que são aqueles que a gente já está acostumado aí a ver, agora não mais, né? Mas que era plano cruzado, cruzado 1, cruzado 2, verão, plano Collor, e as grandes epidemias, né? Então, nós tivemos lá no começo do século XX lá a gripe espanhola, depois tivemos em 2002 a primeira gripe foi suína, depois veio H1N1 em 2009 e agora a gripe, o coronavírus, né? O que diferencia? Se você lê, o que diferencia, né, essas situações, né? Primeiro, a informação. Então, a falta de, o excesso de, ele de uma certa forma, ele vai dando uma conotação diferente para cada uma desses movimentos. Então, lendo recentemente aí sobre a gripe de 1918 lá, né, a gripe espanhola, o Brasil ele começou a entender que havia um movimento 6 meses depois, né? Então, hoje, praticamente, a gente já ficou sabendo quando o primeiro chinês morreu. Nós, aqui no Brasil, ficamos sabendo 6 meses depois, né? E por falta, inclusive, de informação, os únicos estados que tinham né, dados sobre contaminados, sobre mortos, eram São Paulo e Rio de Janeiro. E o Rio, porque era a capital do Brasil, né? Então, eu acho que o contágio também, a letalidade, a forma de agir, ele acaba tratando cada uma dessas crises, né, de saúde de uma maneira diferente. Mas o que acontece? Todo esse movimento que, de uma certa forma, traz uma preocupação com relação à saúde do ser humano, ele acaba criando uma situação de insegurança e de incerteza muito grande. Bom, e o final disso, né? O que aconteceu em cada ciclo dessas crises, né? Voltamos ao normal, com novos aprendizados. Então, todas elas tiveram um movimento de início, meio e fim. Então, você estava começando um processo, você estava numa situação, você parou. Beleza. Aí você passou por um período, terminou o período e voltou, né? O que a gente sempre tem discutido hoje é o seguinte: a volta dos casos anteriores, ela se dava no momento onde você estava anteriormente, né? Então, você estava num ponto, né, do teu negócio, da tua atividade, da tua situação de vida, e você voltava e de lá você reiniciava. Bom, e agora temos um desafio, vamos voltar ao mesmo normal, mas qual será esse normal? Então, hoje não se sabe, porque o impacto foi tão grande, né, no ambiente, qualquer que seja ele, né, no macroambiente, que a gente perdeu a referência do normal. Então, todo mundo fala, quando haver uma flexibilização da quarentena, os shoppings vão ficar lotados, os cinemas vão ficar lotados, os restaurantes vão ficar lotados, sei lá, o povo vai sair abraçando um ou outro, as empresas vão começar a trabalhar, todo mundo no mesmo ambiente. Será que vai ser assim? Nós tivemos agora, recentemente, um exemplo de Portugal. Portugal está flexibilizando, né, o isolamento, já está permitindo a abertura de bares, de restaurantes, de cinemas e shoppings, mas, por surpresa, né, o pessoal não está indo, né? Então, como é que se trata isso, né? Como é que se avalia isso, né? É uma questão de segurança. Será que realmente o que o pessoal está dizendo para fazer é o normal, né? Será que é isso mesmo? Então, o que acontece? Quando a gente começa a fazer esses tipos de questionamento, a gente começa a ficar em dúvida se a gente realmente está preparado para isso, né? Como é que a gente vai encarar esse novo normal? Vamos sair todo mundo aí, né, comemorando, bebendo? Não sei. Eu acho que a gente está experimentando um novo modelo de vida, né, que, de repente, voltar, né, ele vai significar um desafio muito grande. Muitos nem vão voltar.
né? Então, o que a gente está vendo aí, numa avaliação geral, que nada vai ser como antes, né? Então, não é música do Milton Nascimento, não, mas é a realidade, né? A gente tem que estar preparado para uma outra situação, um novo ambiente. A gente tem falado, tudo será modificado, então novos modelos de gestão, de negócio, de operações, comunicação, produtos. Eu acho que essa é uma coisa que a gente discute muito, relações pessoais, né? Como é que vai ser? O home office fica, não fica? Que tipo de produto nós vamos fazer? Como é que vai ser a comunicação? Até a linha de produção, né? De indústria, a pessoa está... Será que é isso mesmo que nós vamos continuar produzindo? Nós vamos mudar isso? O modelo de gestão vai ser diferente? Que tipo de negócio nós vamos fazer? Em televisão tem um desafio muito grande, né? Porque, além desse ambiente, né, que acabou provocando, inclusive, uma presença maior das pessoas, né, na frente de uma televisão, é o seguinte: em qual televisão o cara vai ficar, né? Ele vai ficar na frente da TV aberta, ele vai ficar na frente da TV fechada, ele vai ficar na frente hoje do streaming, né? Então, como é que a gente entende isso aí, né? Porque a pessoa vai continuar nessa situação, ele não vai simplesmente sentar no carro e ir lá sentar na praça, vai mudar muito isso aí. Bom, e aí, gente, eu queria trazer essa provocação aqui para discutir com vocês de uma maneira muito sutil, né? O modelo das relações pessoais, né? Como eu falei para vocês, eu vi poucas apresentações, né? Poucas videoconferências tratando desse assunto, mas teve uma que me deixou muito, vamos dizer, preocupado, mas pelo menos, sei lá, em estado de alerta, né? Eu acho que essa crise ela precipitou um sinal amarelo muito sério, né? Na situação como as relações de trabalho estavam, né? Então, eu acho que as relações de trabalho estão se aproximando de um perigoso ponto de estresse muito grande. As pessoas estavam já começando a ficar numa situação muito complicada em termos de ambiente de trabalho, né? Então, eu vi um resultado de uma pesquisa que a ABRH, né, a Associação Brasileira de Recursos Humanos, fez em janeiro do ano, desse ano aqui. Obviamente que esse movimento ainda da pandemia não estava tão forte como está agora, e essa pesquisa foi feita com executivos de 220 multinacionais. Então, de gerentes para cima, né? Empresas que têm um salário muito bom, plano de saúde, benefícios top, PRV. Então, essa parte não era parte... Ninguém poderia reclamar da estrutura salarial. Mas o resultado foi muito complicado. Eles chegaram à conclusão que 85% dos entrevistados ou estavam desmotivados ou estavam indiferentes com a função que exerciam, com os cargos que exerciam. Então, somente 15% levantavam de manhã totalmente animados, empolgados, motivados para trabalhar. E outro dado complicado é que 33 milhões, eles detectaram que 33 milhões no mundo já estavam com síndrome de burnout. Então, se não houvesse essa situação que a gente estaria vivendo, de ter que ter uma parada obrigatória, a gente ia entrar num colapso muito grande. Porque como é que você vai tratar, né, esse universo, esse exército de pessoas que praticamente são que tocam as empresas, são os responsáveis pelo teu negócio, estão na frente das principais decisões, desmotivadas, né? Então, simplesmente o cara estava lá para cumprir uma jornada de trabalho, para cumprir uma tarefa. No final do dia ele ia embora, e era no final do dia, às vezes, muito longo. No dia seguinte ele voltava na mesma situação. Então, eu acho que isso aqui já era um sinal de alerta. Mesmo que as coisas não tivessem acontecido como aconteceram, isso aí entraria num colapso.
o que faz a gente entender como é que estava a nossa situação de ser humano antes, né? Eu acho que a gente tinha uma busca pelo ter, né, muito agressiva. Então, eu tinha que ter meu carro, eu tinha que ter minha casa, eu tinha que fazer minha viagem, eu tenho que fazer tudo no menor tempo, no menor prazo e da melhor forma possível, né? E isso tem, obviamente, tem reflexos, né? Então, eu acho que isso tudo, certo? Você acaba comprometendo uma série de coisas na tua vida. Inclusive, uma delas é a convivência. A gente tinha uma convivência individual muito forte. Eu acho que muitos de vocês tinham uma situação, né? Inclusive eu, né? Se sair de manhã, voltava à noite. Então, não almoçava em casa, chegava à noite em casa, praticamente encontrava com a tua mulher, com teus filhos, nem tinha jeito de almoçar ou jantar juntos. Então, era uma relação muito esquisita, né? Você entrava e saía da tua casa sem tinha perdido, né, a relação de convivência com a família. E agora? Bom, agora, certo? Fomos para o isolamento, fomos para a quarentena. A quarentena nos obriga a uma relação de trabalho diferente. Então, muitas pessoas hoje estão fazendo home office, inclusive muitas delas, né, inclusive na empresa que eu trabalho, um home office severo, né? Então, toda a parte de back office, praticamente 95% está em home office. Vai ficar para sempre isso? Não, não vai, porque não tem como, certo? Vai ter uma flexibilização. Mas eu acho que o home office ele trouxe para a gente um outro conceito de convivência, certo? Eu acho que a gente passou a ter ficar mais perto da família, ter mais um ambiente familiar diferente. Tudo bem, a gente às vezes acaba dando de ombro aí com o filho, com a mulher, tem que saber ajeitar tudo isso. Mas foi uma forma da gente se aproximar mais desse ambiente, né? E no lado externo, eu acho que a gente passou também a ter um outro olhar, né? Eu acho que a gente passou a ter um sentimento de compartilhamento. Eu acho que antigamente você passava pelo semáforo, fechava o vidro do carro e parava. Hoje você já olha, né, essa situação de uma outra forma. Então, tudo bem, não adianta você ficar na tua casa, isolado, numa casa maravilhosa, com piscina e tal, mas tem neguinho que está ferrado. Então, começamos a ter esse sentimento de compartilhamento e solidariedade também. Eu até coloquei aqui um exemplo. Recentemente teve uma foto que saiu no jornal de uma menina lá no Rio de Janeiro, né, com um monte de máscaras na mão e um cartaz pendurado no pescoço, né? Troco máscaras por 1 quilo de alimento, né? Isso virou um meme na internet. Então, aí, de repente, a Ambev, uma série de coisas, foi lá e fez uma ajuda para a menina. Então, esse olhar de solidariedade começou a também ficar uma coisa mais intensa, né? E eu acho que isso fez a gente crescer, porque a gente não deixou de olhar só para frente e começamos a olhar para os lados também. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Por fim, como conclusão disso tudo, nem sei se eu falei muito, falei pouco, mas eu acho que no final disso tudo, né, não sei quando é que vai ser, o mundo vai estar diferente. Isso não tem como não admitir isso, né? A gente não sabe qual vai ser o novo normal, a gente tenta saber, tenta adivinhar, tenta planejar, mas a gente não sabe, né? A gente tem ideia do que pode acontecer, mas a gente não sabe. A única certeza que a gente tem, certo, é que lá, quando tudo isso acabar, a gente vai estar muito melhor do que a gente está hoje. Eu acho que muito mais preparado para viver esse novo mundo. Bom, gente, eu acho que é isso. Como eu falei para vocês, não é uma coisa assim com uma intensidade muito grande, é uma reflexão, né? Eu acho que é importante nesse momento a gente ter esse olhar, né, de um sentimento diferenciado, né? Então, esse ambiente que a gente está vivendo hoje e, obviamente, ter ganhos nessa nova realidade aí que o mundo está nos apresentando. Obrigado, gente. Muito obrigado aos dois palestrantes.
Muito bom, ótimas reflexões aí. Agora que a gente vai começar uma rodada de perguntas e respostas. Quem tiver alguma pergunta já pode mandar no chat. A gente tem algumas perguntas aqui que já foram enviadas. Então, vou fazer uma pergunta para os dois palestrantes. Com a quarentena, os canais de streaming ganharam muito espaço. A Amazon, Netflix, entre outros. Como você vê o futuro dessas redes televisivas comuns, vamos chamar assim, né? Isso eu faço para os dois palestrantes, mais específico para o Wellington. Se vocês já estão nesse processo de reinvenção, como que vai funcionar todo esse processo? Então, eu vou passar a primeira bolinha para o Wellington, depois o Marcos pode complementar, por favor. Olha, a gente está vendo que esse ambiente ele veio para ficar, né? Isso aí é uma coisa que está aí, o Netflix, a Amazon, o Google Play, e a Globo, inclusive, lançou o Globoplay, né? Então, ela já percebeu que se ela não fizesse algum movimento alinhado com esses movimentos, ela ia perder cada vez mais telespectador. O grande desafio desse ambiente, né, desse ambiente digital, é custo, né? Então, você tem dois custos aí, um extremamente barato e outro extremamente caro. O barato é a assinatura. Então, hoje se paga R$ 49,90 por uma assinatura do Netflix, e paga acho que R$ 20 por uma assinatura do Globoplay, e paga R$ 9,90 aí uma assinatura da Amazon, né? Só que você tem que ter uma rede, né, de internet que tenha, tudo bem, você não vai comprar uma rede MPLS, mas você tem uma rede ADSL que entregue pelo menos 50% daquela que ela disse que vai entregar. Então, o que vai acontecer, né? Hoje, uma rede de internet aí de 300 megabits, ela dá por volta aí de 150 a 200 reais. Então, você começa, 200 reais por mês, mais R$ 49,90 daqui, mais 20 dali, essa brincadeira vai para 300 reais aí, brincando. Então, o que é 300 reais hoje para a classe D e E? É complicado. É um fator hoje de impeditivo do cara ter esse serviço, né? Aí, aonde o cara vai? Ele vai para a TV aberta. A TV aberta ela é livre, ela é de graça, e ela tem uma programação boa, né? Uma programação, tudo bem, eu acho que não é uma coisa de outro mundo, mas agrada, né? Aliás, muitos desses serviços, inclusive, não, Netflix não, mas Globoplay, muita gente acaba comprando Globoplay até para ser TV aberta, né? Então, é que nem TV por assinatura, né? O cara vai lá, contrata um Sky, uma coisa assim parecida, para ver a Globo, né? Então, o que acontece? O grande desafio esses serviços vieram para ficar, certo? Eu acho que não tem como, é uma concorrência, certo? Mas o grande ponto de inflexão aí é custo. Se o Mário quiser complementar alguma coisa, o que você acha, Mário? Estão me ouvindo? Sim. Ok. Eu acho que eu tenho um negócio, falta uma perna isso no Wellington que falou, que é a produção do conteúdo, né? Que é uma coisa assim, você vai pagar por uma assinatura 50 paus, mais a internet parruda, mais 200, por um conteúdo que vale a pena, né? É uma coisa, eu fico imaginando, assim, quer dizer, eu sou um assinante recente da Netflix. Aliás, foi a pandemia que me fez assinar a Netflix. Bicho, eu fico impressionado pela quantidade de produções, de séries, de coisas assim. Quer dizer, isso está gerando um negócio na área de produção para os atores, para os fotógrafos, para os iluministas, para os maquiadores e tal. Quer dizer, é um business de bilhões, né? Então, acho que, eu sei, R$ 250 para uma família classe C e D, ou D e E, é a comida do mês, né? Não é um público que a gente vai falar, mas se você falar em termos mundiais, se você não tiver um conteúdo de qualidade,
até R$10 vai ser caro, né? Então, acho que isso está muito ligado à produção de conteúdo bom, assim, que atrai as pessoas queiram assinar e queiram ter acesso a isso, porque elas não podem deixar de ver o negócio deles. Era isso. Mário, Wellington, muito obrigado. A gente tem uma outra pergunta também, com relação a essa dualidade, performance, produtividade versus quarentena. Tem exigido muito das pessoas hoje em dia. A gente tem vivido um turbilhão de emoções, uma pressão muito grande, e a gente queria ouvir um pouco de vocês, como diminuir essa pressão? Isso vem com a maturidade? O que se faz para poder, pós-crise, como que vai ser? As pessoas estão se preparando, porque isso vai passar, né? O jogo vai ser virado em breve. Como que vocês estão lidando com essa situação? Olha, eu acho que tem dois momentos da situação, né? Eu diria para você que eu estou há muitos anos no mercado, né? Diria para você aí, há quase 50 anos trabalhando, né? E primeira vez que eu estou trabalhando em home office. Então, a empresa colocou os funcionários em home office e eu também estou fazendo home office. Para minha surpresa, você acaba trabalhando muito mais horas hoje do que trabalhando na empresa, né? Porque você, primeiro, não tem hábito para saber exatamente como... Não tem disciplina para isso. Então, o que acontece? Antigamente, saía de casa às 9 da manhã, chegava na IPTV às 9h30, almoçava, às vezes almoçava até em casa, e saía de lá às 7h30, 8 horas da noite. Beleza. Hoje, o que acontece? Eu estou levantando no mesmo horário, quando é 8 horas da manhã, eu estou na frente do computador, que está exatamente 2 lances de escada aqui do meu quarto, ou 3 da cozinha da minha casa, certo? E aí vou ficando até 1 hora, 1 e pouco, desço para almoçar, quando é menos antes das 2 eu estou aqui, e aí estou cumprindo uma jornada muito mais extensa. Bom, eu acho que vai chegar um momento, vai chegar um momento não, já estamos prevendo um momento de uma flexibilização nessa quarentena. Na IPTV, a gente está discutindo, a empresa também nunca adotou esse regime de home office. É a primeira vez que ela está fazendo, até por uma exigência, aí, por uma necessidade, né? Mas hoje já se fala na empresa em adotar isso como sendo uma forma de trabalho permanente, né? Obviamente não nessa severidade que a gente está trabalhando hoje, mas dentro de uma situação aí de pelo menos 50-50, 30-70, a gente está tentando encontrar ainda esse equilíbrio aí, né? Mas eu acho que aí tem um trabalho muito forte que o RH tem que fazer, né? Que as áreas de pessoas das empresas têm que fazer, que é exatamente como orientar essas pessoas a trabalhar dessa forma, entendeu? Porque uma coisa que aconteceu, eu estou na empresa há mais de 30 anos, a gente já discutiu esse assunto algumas vezes lá na empresa e a preocupação era o seguinte: mas o cara não vai produzir em casa o que ele produz aqui na empresa, ou o cara não vai, ele vai um dia entrar com uma ação trabalhista dizendo que trabalhou tantas horas extras por dia, né? E o que a gente está vendo hoje não é assim que acontece, né? Hoje as pessoas elas estão trabalhando bastante, tem mecanismos hoje de controle de horário de jornada de trabalho, seja com uma marcação remota de ponto ou por sistema de liga e desliga de computador. Então, o cara, 8 horas da manhã, o cidadão da empresa vai lá, liga a chave, todos os computadores estão ligados, às 17 horas ele vai lá e desliga, todo mundo está desconectado. Então, existem formas, e o pessoal, a gente percebe, continua trabalhando, continua produzindo. Então, eu acho que hoje o fator produção, produtividade, ele não tem mais que ser considerado, não. Eu acho que o que tem que ser considerado são 2 coisas. Primeiro, a forma de trabalho dessa pessoa, e segundo, a satisfação que o cara tem hoje de trabalhar nesse formato. Porque o que a gente percebe é que essa facilidade que as pessoas encontraram de estar mais perto da família trouxe para eles um aspecto motivacional muito grande.
Tudo bem, tem reunião com criança no colo, o filho batendo na porta, certo? Mas eu não tenho filhos pequenos assim, mas eu já vi vários casos desse jeito aí. Mas eu acho que existe um grau de compreensão muito grande e isso aí, de uma certa forma, socializa mais as pessoas. Mário? Eu acho que tem um aspecto que está fugindo da nossa conversa aqui, que é o seguinte. Lembra que eu falei que dia 21 de janeiro todos os grandes cérebros estavam reunidos lá em Davos, na Suíça e tal. E eu fico pensando assim, o que prova que naquele momento a gente não tem absolutamente nenhum controle sobre o futuro. Tá? Todo mundo foi pego de surpresa. Imagine aqui, nós estamos hoje no dia 26 de maio. Imagine que a gente descubra uma vacina, a gente não sabe, pode estar aí na esquina, ou um remédio, alguma coisa que evite complicações do Covid, uma cloriquina que funcione, alguma coisa assim, e que, de repente, até o fim do ano esteja tudo normal. A gente possa viajar de avião, ir ao restaurante, então pode acontecer, entendeu? Então, esse negócio vai mudar, as coisas não mais serão como antes. Eu tenho um pouco de dúvida disso, porque está todo mundo trabalhando para a gente voltar ao normal, entendeu? Trabalhar junto, trabalhar numa sala, num escritório, cria ligações, espírito de equipe, motivações, concorrência entre os pessoal, sabe? Tem um aspecto aí que está tudo bem, a gente vou fazer home office e tal, em algumas situações eu acho que é até assim. Mas nada substitui a criação da cultura, esse caldo aí, essa troca de ideias, essa fermentação positiva que acontece nas empresas, quando estão todos juntos, essa camaradagem, esse companheirismo e tal. Ótimo, ficar com a família é bom, mas eu acho que o pessoal, quando tiver a oportunidade de voltar para o escritório, talvez muita gente volte correndo aí, né? Como quando as escolas abriram, a mãe vai entregar o filho na porta da escola e falar assim, toma, pelo amor de Deus, e tal, isso, aquilo, porque tudo tem, sabe, a virtude está no meio, né? 100% empresa e deixar a família esquecida é ruim. 100% família e, de repente, você não ter... É complicado também. Então, acho que a nossa tendência, a nossa inércia é para a normalidade. E a gente não tem absolutamente nenhuma ideia do que vai acontecer. Tá? Como em 21 de janeiro, os grandes cérebros também não viram a epidemia e tudo o que aconteceu aí nos mercados e no mundo todo. Então, cuidado, gente. Pode acontecer muita coisa até o final do ano. Fiquem espertos. Muito bom. Pegando um gancho do que o Wellington comentou, de olharmos para o lado, questão de solidariedade, acho que agora a gente vê bastante gente doando, e aí vai de tempo, alimento, etc. Agora, pensando que o povo, vamos chamar de povo, conhece o caminho, sabe para onde e para quem doar, talvez, tá? Vocês acham, vocês dois, você acha que isso é um legado da pandemia? Se a gente pode falar que ele vai deixar alguma coisa boa, e vocês acham que isso vai se perpetuar e vai enraizar na nossa cultura hoje? O que vocês acham? Eu acho que tem dois fatores que podem influenciar isso, certo? Eu acho que hoje tem um efeito de visibilidade, de comunicação que estimula isso, certo? Então, a televisão, de uma certa forma, ela vai estimulando esse desejo, esse instinto do ser humano, né? Eu acho que se isso continuar, entendeu? Existe uma possibilidade muito grande de que isso realmente possa encarnar o espírito do ser humano. Porque o que a gente sabe é o seguinte, quando ele é chamado para fazer esse tipo de trabalho, ele faz, né? Mas não é uma coisa assim espontânea do ser humano. Tem que ter algum que mostre para ele que realmente
tem alguma coisa acontecendo, que precisa ser modificado. Eu moro em Vinhedo e faço um trabalho voluntário aqui. É muito difícil você fazer trabalhos voluntários, né? Assistência, inclusive, para famílias que vivem numa linha abaixo da linha da pobreza, numa situação de pobreza assim complicadíssima, né? É muito difícil você às vezes chegar para alguém de um comércio, sei lá, uma entidade qualquer e falar, olha, eu preciso de X, eu preciso de Y, eu preciso de marmita, eu preciso de fralda, né? O pessoal não se sensibiliza com isso. Por quê? Porque existe algo que mostra isso, que trata isso dessa forma. Então, eu acho que a mídia ela tem um papel muito forte em continuar mostrando essas situações para estimular as pessoas a fazer essas contribuições, essas doações. Minha deixa? Isso. Ok. Bom, eu acho que tem uma situação emergencial que, obviamente, vai causar aí um problema econômico sério, com bastante gente desempregada, ou sem renda, essas coisas todas, né? Mas tem um desafio maior, assim, né? Que é reduzir, quer dizer, a caridade ou a beneficência tem seu papel num momento como esses de emergência, mas acho que sinto falta aqui de um projeto realmente de reduzir isso, né? E realmente dar condições para que o pessoal de baixa renda consiga melhorar o nível de renda, melhorar o nível da família e tal. E eu acho que esse é o papel do empreendedorismo, né? Eu utilizo aqui em São Paulo muito o metrô, né? E tem uma senhora que vende bolos na porta do metrô da Chácara Clabinha, aqui da linha verde. E eu parei uma vez, conversei com ela e tal. Então, ela é aposentada, ela tira uns R$1.000 de aposentadoria, ela tem 60 e poucos anos, e ela complementa a renda dela vendendo esses bolos aí. Ela estava muito preocupada, mas movimento no metrô, o pessoal que precisa trabalhar continuou, a freguesia dela caiu um pouquinho, mas continuou. Então. E assim como essa senhora, Dona Vera, existem milhares de brasileiros que precisam dessa oportunidade de poder desenvolver o negócio próprio, gerar renda, gerar riqueza, melhorar o nível da família. Eu acho que esse é o desafio pós-Covid, né? Agora, tudo bem, vamos doar, vamos dar fralda, leite, o que precisar. Mas, estruturalmente, se a gente não der condições do pessoal poder empreender, virar empreendedor, montar um negócio, crescer, a gente está definida que nem a lenda lá do Sísifo, que empurrava a pedra em cima da montanha durante o dia, à noite a pedra rolava de volta e depois sobe a pedra de novo. A gente precisa dar um jeito da pedra ficar lá, a gente melhorar de patamar, o país todo. Eu acho que se essa epidemia der para nós essa consciência, já vai ser um grande ganho. Legal. Obrigado pela exposição de vocês. A gente tem uma última pergunta aqui, que é a seguinte. Nesse momento de crise, né, que a gente está passando, de reinvenção também da própria empresa, não só pessoal, mas das empresas em si, né, vocês acreditam que as pessoas deveriam ter um olhar mais crítico para isso em relação a custos e despesas dentro da organização? Porque, em teoria, o próprio governo, né, já fez algumas medidas para manter a economia ativa e etc., mas quais reflexões isso causaria no mercado e como que vocês veem essa questão, desde um planejamento tributário até outros elementos como redução de jornada ou, eventualmente, se essa situação continuar, demissões em massas, e esperamos que não, né, mas caso isso aconteça, o que vocês pensam sobre isso?
Bom, na verdade é o seguinte, a gente está num dilema, certo? As empresas, né, elas dependem de lucro para sobreviver. Então, infelizmente, essa é uma relação capitalista, né? E ela é imutável, ela não tem como fazer de forma diferente. Se a receita cai, vocês têm que ajustar o custo, você tem que ajustar a despesa. Então, é uma regra assim básica da vivência. Aliás, esse ciclo, né, esse movimento de constante ajustes, né, seja de novas formas de fazer, de produzir, de automatizar, ela tem que ser uma constante na cabeça dos gestores. Então, eu acho que esses efeitos eles têm que ser buscados, eles têm que ser colocados em prática. Acho que é um momento de discussão, né, de você rever tudo aquilo que você faz. Eu acho que falando aqui na empresa, né, desde uma estrutura de organograma até o cara que faz a limpeza do jardim, né, tudo isso tem que ser colocado dentro do seguinte critério: qual é a necessidade que eu tenho disso? E se eu tenho uma maneira de fazer diferente? Então, eu acho que esse é o momento para fazer de uma forma que, na verdade, porque a coisa é o seguinte: você tem que fazer isso aí constantemente. Só que, num tempo normal, você pode dizer o seguinte: olha, eu vou fazer isso aí para colocar em prática daqui a 6 meses, né? E, de repente, chegou essa crise e os caras falaram: olha, tem que fazer para depois da manhã. Então, você tem que acelerar o processo, né? Nós tivemos um caso recentemente lá na empresa que a gente sempre teve alguns escritórios regionais, né, que, na verdade, uma coisa diferente da empresa, certo? Então, olha, uma coisa assim que eu faço e que, de repente, não tem uma força tão grande, tão importante assim para aquilo que eu tenho que produzir, conteúdo. E sempre, olha, que a gente não muda a forma de trabalho, pega esse pessoal, deixa trabalhando em casa, não precisa ter um escritório que tem custo, tem limpeza, tem segurança, parará. Ah, não, deixa lá, tal. Chegou a crise, chegou agora. E um dos pontos que apareceu foi o seguinte: galera, vamos fechar o escritório. Não, tá, precisamos ver, tal. Não, baixa o decreto, fecha o escritório e acabou. Então, todo mundo hoje que trabalhava se realocou, está trabalhando em home office, não prejudicou a atividade, a gente continua tendo representação nas cidades, sem prejudicar o trabalho. Então, aquilo que era antigamente uma coisa diferente, uma coisa a mais, certo? Ela foi tirada. Então, eu acho que tem que ser cada vez mais discutidas, cada vez mais. Acho que é uma forma de introspecção, né, que todo mundo tem que fazer, porque é a sobrevivência da empresa que está em jogo. Bom, concordo totalmente com o que o Wellington falou. Realmente, esse é um detalhe que eu acabei não citando, mas todas as empresas estão revendo pesadamente sua estrutura de custos, né? Essa pandemia e essa crise meio que descristalizou tudo pode ser mexido, né? Então, realmente, isso é uma grande oportunidade para emagrecer, ficar elegante, leve, porque o crescimento vai vir e quem tiver preparado vai poder se beneficiar mais. Assim. Realmente, acho que isso está na primeira página da cartilha de todo mundo que está virando o jogo aí. Bom, primeiramente eu queria, diante do adiantado do horário, agradecer ao Mário Cerati, ao Wellington Lopes. Obrigado pela noite, pelas palavras que vocês nos deram, de encorajamento para a gente seguir em frente, virar esse jogo. Gostaria também de agradecer a presença de todos. Muito obrigado por terem tirado esse tempo para poder participar desse evento. Aqueles que não conhecem o IBF, estamos à disposição para falar um pouco mais sobre o IBF. Visitem a nossa página,
Queria fazer também um agradecimento especial para os nossos patrocinadores, a Deloitte, a PwC, a Unimed Campinas, Lemos Advocacia para Negócios, Demarest e Finoc Ustra. E para encerrar, eu gostaria de passar a palavra para o Marcos, que é o nosso presidente. Muito bom. Seu Mário, muito obrigado. Wellington, obrigado. Vocês foram muito didáticos, foi muito boa a apresentação, foram muito práticos, né? Os dois são homens que estão na lida diária dos negócios, e isso não é muito, então não é teoria e prática junto. Muito obrigado a vocês. Eu quero convidar a todos para visitarem a nossa homepage, em especial, que eu estava separando aqui, esse tempo de pandemia, eu estava no domingo assisti uma entrevista do ex-ministro da Saúde, esse que ficou só um mês, né? E ele estava falando muito sobre o que esse isolamento vai fazer com a saúde mental das pessoas. E esse é um ponto que foi abordado num evento que nós fizemos agora recentemente, está lá no site a palestra, foi muito boa, foi muito prática, que é comunicação apoiando a liderança em tempos de crise. Nós precisamos lembrar da saúde mental dos nossos funcionários, da saúde mental da nossa equipe. Então, eu quero convidá-los a ver isso, porque, inclusive, cuidar da nossa saúde mental. Eu também tenho trabalhado mais. A gente precisa se disciplinar para acabar mais cedo o serviço, porque a gente que está em casa mesmo já vai avançando. A gente gosta de trabalhar, né? Então, eu quero convidá-los a visitar o site do IBEF, assim como essa palestra. Eu acredito que mais uns 3 dias ela estará também no nosso site, né? É o tempo só de preparar e subir para o site, mas olhem lá esse conteúdo e continuem nos acompanhando nas mídias sociais e no nosso site, que temos já eventos planejados, programados, com data fechada, que vocês vão gostar muito. Mais uma vez, seu Mário, muito obrigado. O senhor, como sempre, muito simpático com o IBEF Campinas, muito atencioso, e muito obrigado mesmo. Espero vê-lo em breve, após esse isolamento acabar. Eu que agradeço a oportunidade, viu, Marcos? Só para saber se o Wellington e o Mário querem falar alguma coisa para encerrar também. Ah, sim, importante isso. Seu Mário quer falar algumas considerações finais? Bom, sim, basicamente isso. Realmente, eu agradeço a oportunidade e acho que a gente vai ter mais surpresas por aí, e são surpresas boas. Vamos virar o jogo de verdade aí. Um abração a todos. Bom, pessoal, eu mais uma vez queria agradecer aí a oportunidade de estar aqui com vocês, né, essa noite fria, né? Compartilhando aí algumas ideias, acho que é importante. Fico à disposição, né? Eu acho que qualquer coisa, vocês podem me achar aí pelas redes, aí, LinkedIn, Facebook, WhatsApp, e vamos trocando ideias. Acho que é importante. Eu acho que o mundo, tenho uma ideia diferente do Mário, acho que o mundo vai mudar, né? Agora, eu não sei se se o mundo que vai ser mudado vai ficar careca ou vai ficar de cabelo branco, mas alguma coisa vai acontecer, certo? Então é isso, gente. Muito obrigado e uma boa noite para vocês. Obrigado a ambos. Então, obrigado ao IBEF Jovem, Marcelo Landucci, o Pedro Viana e o Guilherme Barnabé, muito obrigado mesmo. E obrigado ao escritório nosso, a Giovana, e ao Flávio, que deram todo esse suporte para que esse evento acontecesse. Nós já tínhamos ensaiado antes, nós já tínhamos feito tudo antes. Muito obrigado. Estou vendo aqui o Maurício, estou vendo a Élica, estou vendo o Paulo
Ricardo, muito bom estar com vocês aqui, muito bom mesmo, e aos outros todos que eu não estou vendo, o meu abraço também, e até o próximo evento do IBEF. Até breve. Obrigado.